Bom dia a todos, internautas. Esse é o programa Momento Econômico, produzido pela ANEFAC. A ANEFAC é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Vocês podem participar, enviem suas perguntas que vamos procurar responder ao longo do programa. O tema de hoje, que vai envolver mercado de trabalho, principalmente agora, com esse desemprego tão grande no nosso país, quais são os profissionais que se destacam e que mantêm qualidades ou mantêm atrativos para que o mercado nunca queira demiti-los ou se dispor. E, nesse caso, a experiência de trabalhar, de morar em outro país, sempre se torna um diferencial. Principalmente pela legislação de um país, comparando com a nossa, aspectos culturais, hábitos positivos, e isso é interessante. E a nossa convidada de hoje é a Romina Lima, que é gerente sênior da área de advisor da BDO, e que tem uma experiência no Brasil, uma experiência fora do Brasil e agora novamente no Brasil. Bom dia, Romina. A ANEFAC agradece a sua presença, agradece a BDO por você estar aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês por me receber. Romina, vamos começar. Antes de você ir morar fora do Brasil, quais foram as razões, os motivos pessoais e profissionais que te levaram a essa decisão? Bom, eu atuo na área financeira e a gente tem bastante contato com investidor internacional, e eu acho uma das coisas bem importantes para mim era tentar entender um pouco mais sobre qual era a perspectiva desse investidor, entender em outros mercados o que são prioridades, ver o que eu conseguiria aprender estando no mercado novo, numa experiência nova. Assim, era muito sobre aprendizado e mudar um pouco as perspectivas. Eu achava que isso me ia agregar no nosso mercado brasileiro. Muito receio na hora da decisão, foi tranquila? Como é que foi esse processo de amadurecimento? É para lá que eu vou. Bom, eu nunca tive muito medo de ir para fora, assim, na minha família, meu pai já tinha ido trabalhar fora por alguns anos, então eu nem nasci no Brasil, então eu não tenho, especificamente, eu não tenho tanto receio de encarar um novo desafio. E o que aconteceu a gente teve uma oportunidade de ir trabalhar fora, no Canadá, no caso, e a gente não passou a oportunidade, estava muito empolgado, na verdade, para ter essa nova experiência. Então, o receio, nessa hora, acho que o entusiasmo é maior que o receio. Então, isso ajudou na hora de pensar uma perspectiva de conhecer um mercado novo. Fala um pouquinho, Romina, fala um pouquinho do seu currículo. Né? O antes, a gente sabe que você tem um domínio de 3 idiomas, além do português, inglês e espanhol. Como é que foi isso daí na sua infância e que também te facilitou na sua adaptação em outros países? A sua formação hoje, aonde é que outros trabalhos na BDO, me fala um pouquinho do seu currículo. Claro. Bom, na verdade, eu estudei em escola internacional por causa dessas viagens do meu pai. Isso me deu a capacidade de aprender algumas línguas. Então, como você falou, isso é um facilitador enorme. Eu estudei na Fundação Getúlio Vargas, administração, e entrei no mercado profissional primeiro na área de marketing e depois eu mudei um pouco o foco para consultoria. E eu trabalho na BDO, hoje em dia sou gerente sênior de advisory, mas atuei na BDO já faz acho que 8, 9 anos. E teve todo um desenvolvimento profissional que até me levou a virar contadora também. Porque a BDO, a quinta maior empresa de auditoria e consultoria do mundo, eles têm um foco contábil forte. Então, além da administração da GV, eu precisei complementar com um curso contábil, que me ajudou muito, inclusive, na hora de morar fora. Porque contabilidade tem um outro nível de importância em alguns países, como Canadá, Estados Unidos e a Europa. Então, basicamente, minha atuação muito forte é nessa área de consultoria financeira. E eu trabalhei, realmente, minha experiência mais longa foi na BDO. E as línguas, com certeza, me deram uma maior abertura para lidar com clientes estrangeiros e com algumas oportunidades que para mim foram muito interessantes. Fui para alguns cursos, por exemplo, de valuation em Amsterdã, nos Estados Unidos, por causa dessa minha aptidão de língua que propiciou algumas experiências bem legais. Bom,
todos já perceberam que, principalmente jovens profissionais que têm essa ideia, né, de morar fora, que o que a gente vai hoje explorar a experiência da Romina, dessa vida dela de 2, 3 anos, acho que no Canadá. Isso. Ok, você já foi para o Canadá. Como é que foi a sua chegada? Foi coisa fácil? Como é que você começou a trabalhar? Você começou a trabalhar naquilo que você queria ou teve uma escadinha aí? Explica para gente. Bom, para muitos profissionais que são transferidos para outro país, a vida é um pouco mais fácil, porque eles vão da empresa que estão num local para outro e acabam tendo uma transição um pouco mais suave. Já eu tive que buscar um trabalho na minha área, que é finanças e consultoria e contábeis, só que não foi a coisa mais fácil do mundo. Porque muitas pessoas acham que todo o histórico deles de escola, trabalho, vai valer no novo país. E não é bem assim. O governo acha lindo que você tenha um currículo legal e tal, mas o empregador local, ele tem uma desconfiança muito grande em relação ao imigrante. Então, muitas vezes, as pessoas vão procurar emprego na área deles e não tem reconhecimento. Essa reação é muito forte com o brasileiro, com o latino, ou é a mesma coisa? O latino, em particular, tem um pouco de dificuldade. Se ele fala o inglês fluente, já é um facilitador. Mas, muitas vezes, tem um certo preconceito no primeiro momento. Então, você tem que colocar um pouco a cara para bater, para o cara te conhecer um pouquinho melhor, entender que, na verdade, você consegue fazer mais do que limpar o chão do escritório dele, você consegue fazer um trabalho legal, complexo e entregar um produto final bem legal. Como é que foi o início como é que foi o início seu trabalhando no Canadá? Bom, para mim, eu cheguei achando que eu ia achar um cargo próximo ao meu aqui. E, na verdade, assim, eu fui procurar e as pessoas, como eu falei, eles não estavam vendo o meu currículo da mesma maneira que eles olham para uma pessoa local. Eles viam como se eu tivesse zerada. Então, eu tive que desenvolver relacionamentos para conseguir que alguém me recomendasse. E eu entrei, e basicamente, meu cargo era quase secretária no primeiro mês. O empregador, ele não sabia o que eu era capaz de fazer. Aí fui lá, falei com ele rapidinho, tem alguma coisa que eu posso fazer? Me deu um trabalhinho simples, entreguei tudo direitinho. No próxima semana, de novo, fui lá, cara para bater, pedi mais uma coisa e ele foi descobrindo que eu conseguia fazer trabalhos de uma complexidade maior. Então, com isso, eu acabei tendo toda uma mudança de cargo, de funções e naquele mesmo ano fui promovida 4 vezes, porque ele descobriu que eu conseguia entregar o que ele precisava. Isso é muito bom. Depois que você chegou naquele cargo, naquilo que era o seu objetivo, e como é que foi o aprendizado, principalmente o aspecto da legislação, as mudanças, e que a legislação influi também no aspecto cultural. Um exemplo, Estados Unidos, né, o contador, que eles chamam de CPA, ele tem uma importância que eu gostaria que um dia nós tivéssemos aqui. Você pode ter empresa com contador, com CPA e sem CPA. A empresa sem CPA é uma que é mais vezes fiscalizada. Com o CPA, o contador lá tem uma credibilidade muito grande. Quando Sim. ele diz alguma coisa, a Receita acredita, né? Com certeza. Nesse aspecto, o que você observou no Canadá com relação ao papel do contador? Você estava comentando que o contador no Canadá é o CA, né? Isso. Na verdade, tem o CA e o CPA, e uma mudança de paradigma muito grande para mim foi que no Canadá o contador é rei. Então, o contador, realmente, ele é que tem acesso às informações financeiras, estratégicos, e não tem CEO ou CFO que não seja contador. Ali, ele tem acesso a todo esse respaldo, toda essa informação que permite ele gerir o negócio. E aqui no Brasil, o contador muitas vezes é mais para o âmbito fiscal, de compliance, né? E lá, realmente, essa parte de contabilidade, eles consideram os papas, né? É uma profissão de muito prestígio. E eles, inclusive, pagam bem e dão, como você falou, nos Estados Unidos, uma importância muito grande para esse tipo de qualificação e esse tipo de credencial, né? Então, assim, uma coisa que... Eu sou da área de administração financeira e lá o meu diploma contábil valeu 10 vezes mais. Então, eu fiquei muito grata que eu tinha contabilidade, porque ali que me abriu espaço para atuar no mesmo segmento que eu trabalho aqui, só
que com outro perfil de profissional, né? Como outro perfil de profissional. Então graças a Deus pelo meu diploma de contabilidade quando eu cheguei lá. Olha, eu gostei dessa. No Canadá o contador é rei. É isso aí. Aqui no Brasil a gente temos que chegar nesse estágio de se tornar rei, que é uma valorização da profissão. Eu acho muito importante isso daí. Com certeza. Afinal, a ANEFAC é constituída também de contadores. Você fez um comentário que, infelizmente, ainda não é muito a nossa realidade. É quando existem CEOs ou mesmo CFOs que não dominam a contabilidade, não conhecem. Então, imagina a dificuldade que eles têm numa reunião ou num conselho a olhar as demonstrações financeiras e saber traduzir. Como é que você via isso no Canadá e que você hoje acha que poderia ser coisas que a gente deveria ter mais fortemente aplicada no Brasil? Eu acho que esse domínio contábil é muito importante porque, realmente, eu acho que a contabilidade deveria ser usada para quesito estratégico. Outra coisa que acontece lá, que acho que influencia esse fator, é que muitas empresas, elas fazem divulgação de suas informações financeiras de maneira pública. Então, todo mundo tem acesso ao resultado da companhia, ao balanço, saber o que está acontecendo. Então, as pessoas são cobradas, os CEOs, os CFOs, eles são cobrados do mercado em relação àquelas informações, aqueles demonstrativos. Então, assim, tem um quê de transparência, tem um quê de divulgação muito importante lá. Empresas de porte pequeno, médio, elas estão ali com tudo aberto. Aqui é muito mais fechado. As empresas que a gente chama do middle market, empresas médias, dificilmente elas têm todas as informações de resultado expostas. Então, lá tem uma cobrança maior, tem uma certa exigência maior nesse sentido. Então, eles sentem que eles têm que melhorar um pouco a apresentação e o domínio deles dessas informações, já que está exposto para todo o mercado ver, todos os potenciais acionistas, né? Quando você fala da transparência, transparência é uma para qualquer atividade, né? Quando você é transparente, seja do portão para dentro, na sua equipe, eu acho que o comando é mais fácil. Sim. Quando você é transparente nas demonstrações, aquilo que você faz, quem está fora, ou um banco que quer emprestar, mesmo investidores, é muito mais fácil conhecer e tomar a decisão de investir. Com relação à transparência, e principalmente isso que você falou, de empresas pequenas dentro do mercado de capitais para fazer a captação, que não é a nossa cultura. A gente teve um projeto há 2 anos, a ANEFAC se envolveu para pequenas empresas entrarem na Bolsa e a nossa burocracia, todo mundo conhece, não vamos falar. Mas como é que foi a sua experiência de ver pequenas empresas no Canadá, no mercado de capitais, onde o crescimento deles era via captação e não via endividamento? Como é que você viu isso lá? Bom, como eu falei, como essas informações são muito abertas, um investidor consegue analisar com propriedade uma companhia. Então ele chega, ele tem muita confiança naquilo que ele está vendo, ele sabe o que esperar e muitas vezes ele consegue oferecer um custo de capital bem menor. Até quando a gente faz valuations na BDO, a gente tem que analisar o custo de capital do negócio e quanto maior o risco, maior o retorno exigido, né? Então, o que acontece lá fora? Essa transparência, esse acesso às informações permite que empresas de porte menor entrem no mercado de capitais, permitem que elas conseguem financiamentos a taxas muito mais interessantes, coisa que seria muito legal para o empresário brasileiro. Se ele conseguir um empréstimo, uma taxa bem competitiva, isso é um facilitador enorme para ele, para capital de giro, para tudo. Então, assim, o que a gente vê, inclusive para investidores estrangeiros, eles perguntam para a gente quão certinho está o negócio, quão alinhados estão as coisas. O que eu estou vendo é a realidade? Com isso, eles têm maior conforto de investir num negócio aqui no Brasil e oferecer realmente capital a preços melhores para o negócio. Então, assim, esse lado de realmente ter transparência, de ter essas informações disponíveis, é bom para o próprio empresário. Isso é um facilitador para o empresário conseguir se financiar da melhor maneira possível. Romina, naquilo que você viu lá, você acha que no Brasil estamos muito longe ainda? Há a chance desse mercado de mercado de capitais para pequenas empresas, eu falo de empresas que faturam 20, 50 milhões ano, que existem em outros países. A gente buscou na época modelos
na Europa, enfim, nós podemos fazer. Você acha que esse mercado tem chance da gente buscar isso daí, das empresas buscarem? Você acha que a gente está preparado? Acho que a gente tem um caminho a percorrer nesse sentido. Lá fora tem muitas empresas de menor porte que conseguem fazer isso, mas é um mercado de capitais muito mais aquecido também, né? Aqui eu acho que a gente ainda tem um desenvolvimento bem considerável. Eu acho que é mais interessante um empresário deixar a casa em ordem, tá com as informações contábeis em dia, sem nenhuma contingência e nenhuma coisa fora dos livros. Isso já gera um conforto enorme para um banco, para um fundo, para um investidor. E ele já consegue se financiar por outros caminhos, um caminho que seja bem interessante, porque eu acho que o mercado de capitais falta uns bons aninhos. E a gente vê, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, realmente, essa é a direção. O mercado de capitais é muito maior que o nosso. Só que talvez a gente precisa fazer um passo de cada vez. Assim, vamos colocar a casa em ordem e daí a gente vai para essa etapa. Olha, esse problema nosso do Lava Jato, Petrobras, investidores que entraram e perderam dinheiro, eu acho que cada vez mais a gente assusta os investidores que ainda gostariam de olhar o mercado de capitais para esse nicho de que é o middle market, empresas menores, né? Enfim, mas pelo menos eu acho que nós estamos evoluindo. Uhum. Você acha que no Brasil, porque uma das coisas que inibe bastante o mercado de capitais ainda é a informalidade, né? Muitas empresas não têm ou não usam a contabilidade como deve ser. Sim. É uma coisa que a gente fala muito aqui no programa, nos nossos eventos da NEFAC, o valor da contabilidade. Sim. Mas nós vamos fazer um intervalo e esse tema nós vamos voltar e vamos continuar porque nos interessa bastante e todo mundo vendo aí a Lava Jato, os problemas todos de balanços adulterados, enfim, N coisas. A gente retorna daqui a pouquinho. Olá, eu sou Arielle Margiotto e você tem um encontro marcado comigo toda terça-feira às 9 da manhã aqui na TV Geração Z para todo o Brasil. Programa Com Elas, trazendo muita coisa boa para você. Eu tô te esperando. Olá, meu nome é Tatiades, eu sou psicanalista e eu quero convidar todos vocês a assistir o meu programa Freud Explica, onde eu converso sobre saúde mental e comportamento humano. E é o único programa onde você vai poder ver terapias online, ok? Tá bem bacana, eu espero vocês aqui na TV Geração Z. Olá pessoal, estamos de volta com o programa Momento Econômico e hoje nós estamos falando sobre trabalho, experiência de pessoas que trabalharam fora do Brasil e agora estão de volta e o que isso acrescentou e também estamos comentando sobre comparações de aspectos da legislação, contabilidade, enfim. E a nossa convidada de hoje que está respondendo é a Romina Lima, que é gerente advisor da BDO. Romina,
A gente estava falando no comecinho sobre o mercado de capitais, de pequenas e médias empresas, que nós ainda não temos. Qual é a importância da auditoria e da contabilidade para essas empresas que um dia gostariam de buscar os seus recursos numa bolsa de valores? A gente vê que uma parte imprescindível para o mercado de capitais, mesmo para buscar investidores, é ter governança e realmente ter confiança naquilo que está sendo visto. Assim. A auditoria ajuda muito nesse sentido. Quando a gente faz trabalho de valuation, a gente tem um conforto muito maior na hora de fazer projeções quando os números são auditados, porque a gente sabe que aquilo de fato é realizado, tem toda uma documentação de suporte. Então, isso gera, para todos os envolvidos, um grau de asseguração e confiança muito maior. Então, isso é super relevante e a auditoria é feita, especialmente fora do Brasil, aqui no Brasil também, mas fora do Brasil é algo quase imprescindível. Assim, é difícil você ver empresas que não são auditadas, especialmente as que estão nesse porte um pouquinho maior. E no Brasil a gente vê um crescimento da procura de ter informações aí que são realmente transparentes e confiáveis. Acho que isso permite tomar decisões melhores. Você falou do valuation. Lógico que você não consegue fazer um valuation se não tiver o mínimo de informações, pelo menos numa empresa que não seja um greenfield, que não esteja iniciando. Mas no valuation, todo mundo sabe, é a forma de você trazer quanto vale um negócio, quanto vale a sua empresa, quanto vale uma empresa que vai nascer, que seria um greenfield, enfim, as condições que você utiliza para poder atribuir esse valor, que às vezes interessa ao dono, ao acionista, mas interessa também ao investidor. Porque ele já sabe o dinheiro que ele vai colocar, qual é a taxa de retorno no momento em que ele vai sair, enfim. Falando do valuation, naquilo que você viu no Canadá, Amina, nos trabalhos que você se envolveu lá, o que lá você vê que ainda estamos bem distantes, bem diferentes e que já poderíamos estar numa situação melhor? Exatamente em valuation. Na parte do valuation é muito importante entender parâmetros de mercado. Então, empresas comparáveis, como elas estão atuando, risco do setor. E lá fora, uma empresa de porte médio consegue se comparar com diversas empresas muito similares, às vezes com o mesmo número de pessoas, faturamento similar, mesmo setor, e entender, por exemplo, aquela empresa concorrente, por quanto ela foi vendida, qual que é o beta, o risco dela, entender a alavancagem financeira e vários aspectos de endividamento. Aqui no Brasil, a gente tem pouco acesso a informações financeiras. Então, a gente consegue comparar com empresas listadas em bolsas, algumas SAs e empresas estrangeiras. Só que para uma empresa no middle market, no mercado médio, às vezes não é exatamente a mesma dinâmica ou a mesma perspectiva. Então, assim, seria muito interessante, na hora de valorizar uma empresa, a gente conseguir ter informações de empresas comparáveis. Então, empresas, de fato, que têm o mesmo perfil. E com maior acesso a esse mercado tão grande que são as pequenas e médias, isso melhoraria muito a nossa análise e também a tomada de decisões para os investidores. O que a gente nota às vezes, o pequeno e médio empresário, o termo valuation ainda ele não entende muito bem. Tá. Falta esse conhecimento para poder entender. Até se a decisão de quando ele deve investir com capital próprio, ou quando ele vai buscar recurso, taxa de retorno. No valuation lá, e a transparência que você estava comentando lá, principalmente quando você busca informações para comparação, aqui no Brasil, você nos seus trabalhos ainda tem muita dificuldade? Alguns setores são muito difíceis de trabalhar, porque às vezes todas as empresas estão de médio porte, elas não divulgam informação, então a gente realmente tem que extrapolar dados externos ou realmente de SAs. Alguns setores já têm uma divulgação maior, associações que publicam dados setoriais, contam um pouquinho do crescimento, da dinâmica do setor. Isso é um facilitador enorme para a gente e a gente fica muito feliz com essas associações. Mas realmente, às vezes, são obstáculos e até para o cliente é ruim. Ele vai lá, quer saber o valor do negócio para, às vezes, pedir um financiamento em banco ou algo assim. Se ele mesmo tem dificuldade de comparar, a gente tem dificuldade de valorizar o negócio dele, pode gerar uma distorção para ele, que às vezes não seja favorável, pode prejudicá-lo. Então, assim, acho que é bom para todos os envolvidos ter essa maior transparência. É bom para o empresário, para o banco, para todo mundo. Olha,
fica claro que a transparência e o conhecimento correto da sua empresa, das suas atividades, é um jogo de ganha-ganha. Você não toma decisões erradas, não induz outras pessoas a decidirem ou fazer a análise errada da sua empresa. Então, valuation, que é essa metodologia de quanto vale o seu negócio, e a transparência, a governança que você comentou, enfim, são tudo regras que têm que estar todas andando juntas e engrenadas ao mesmo tempo. Agora, vamos falar da Lava Jato. Lá no Canadá, no tempo que você esteve lá, você viu alguma coisa parecida com esse famoso rombo, essas coisas que vêm anos e anos? Você já viu alguma coisa lá? Algo parecido que você poderia comentar? Bom, o canadense é super certinho. A coisa mais próxima que eu vi, eu acho que não está nem no mesmo grau, foi que teve o Nelson Mandela faleceu e a governadora do estado que eu estava foi viajar para a África do Sul para ir para o enterro. E ela levou toda a família, foi de primeira classe, ficou no hotel 5 estrelas e deu uma conta boa, uns $40 mil. E o primeiro-ministro do Canadá, que é como presidente deles, foi também. Só que ele foi de econômica e foi sozinho e ficou no hotel normal. Então a conta dele deu $5 mil. E na hora que a mídia comparou os dois valores, a governadora ficou tão envergonhada, não conseguia justificar que, entre outros esse fator, junto com alguns outros fatores, ela pediu a renúncia. Porque o público estava cobrando como ela estava gastando muito mais que o primeiro-ministro. Então, assim, $40 mil é bastante dinheiro, mas a gente está falando de governo, acho que a Dilma gasta isso num jantarzinho, né? Então, a gente vê que tem uma mudança aí de perspectiva, assim, uma mudança um pouco de governança mesmo do governo. Olha, por $35 mil de diferença, uma governadora renunciou num projeto desse. Gente, não são 3 bilhões e meio, nem 350 mil, que a gente vê, $35 mil. Ela levou a família e o presidente gastou 5 mil, e por conta disso ela renunciou. Nós estamos quase ali, a nossa... outro patamar, né? Que é isso? Bom... Mas fora esse caso astronômico, lembra de algum outro no Canadá? Não, o canadense, eles falam que eles são by the book, eles seguem as coisas no livro certinho, nesse lado eles são bem cuidadosos para não ter nenhuma situação nesse nível. Falando de cultura, eu gosto desse ponto porque eu trabalhei muito com empresas americanas, trabalhei com fundos americanos e a gente aprendeu a pontualidade. Eu tenho o hábito de chegar meia hora antes e o tempo rápido de objetividade de reunião. Eu estou numa empresa que está em recuperação e nós temos um cliente que é uma grande multinacional americana. E, lógico, não vamos citar o nome. Na última reunião com o vice-presidente mundial de compras, e ele disse para mim, em inglês, né, do have 10 minutes, ele falou, você tem 10 minutos. E eu disse para ele que 5 já era o suficiente, ele se assustou. Por quê? Para que não fique aquela coisinha de chegar, você viu o jogo do Corinthians ontem, não sei o que lá, não existe isso. Não. Principalmente para quem está pensando em ter uma experiência lá fora ou se reunir com empresários lá fora. Esse ponto de chegar no horário, se puder chegar antes e ser objetivo na reunião, eu acho que ainda é uma coisa que os brasileiros ainda estão merecendo um upgrade aí. Com certeza. Na sua volta, como é que você se adaptou aí? Você se adaptou ao jeitão brasileiro e perdeu as qualidades ou você está trazendo as pessoas, como disse o Mauro lá, você é radical, né? Pragmática. Pragmática. Como é que é essa transição na volta, principalmente com esse aspecto cultural de gente que não gosta de cumprir horário e não gosta de ser objetivo nas reuniões? Como é que você conduz isso hoje? Bom, eu vim de família alemã, então uma pontualidade já existia. Eu não sou daquelas pessoas que chegam 2 horas depois. Mas cresceu no Brasil, então eu tenho uma certa flexibilidade. O que mudou muito com a minha ida ao Canadá é que isso agora não tem negociação. Aqui no Brasil a gente entrava em reunião e era como você falou, falar de futebol, meia hora, cafezinho, para se familiarizar, se conhecer.
quando a gente começou a lidar com o investidor estrangeiro, eu já vi que eles ficavam irritados com aquilo, já começavam a ficar meio nervosos que estava passando tempo e não ia o assunto. No Canadá, a gente chegava, marcavam, por exemplo, às 9 horas, 9 horas estava todo mundo na sala, 9h01 começava o assunto, 9h30 acabou o assunto. Era muito objetivo. E com a minha volta, eu aderi um pouco essa política. Então, eu entro em reunião e falo, ó, esses são os pontos que vamos abordar, vocês têm alguma coisa que vocês querem adicionar? Vamos lá. E teve até uma vez que a gente estava com um investidor da Alemanha, e ele entrou na sala, ele falou, bem assim, logo de frente, o que ele queria, de cara o que ele queria, e deu 40 minutos, ele falou, muito obrigada, eu já tenho que ir para a minha próxima reunião, e se despediu. E a gente estava no meio do assunto. Na próxima vez que eu encontrei ele, eu fui mais rápida que ele, fiz aquilo que você falou. Se você quer 10, eu te dou em 5, né? A gente falou em 20 minutos, o cara agradeceu, amou a relação com a gente, desenvolveu aí um bom contato, porque ele sentiu que estava rendendo o tempo dele, que a gente estava dando respeito e estava valorizando o tempo dele. Então, assim, é uma relação muito diferente. E eu acho também que é uma coisa cultural que você mencionou, quando a gente vai atuar com gente nos Estados Unidos, Canadá, Europa, eles querem muito saber o que eles podem esperar. Então, uma coisa que eu senti muito fortemente se você tem um problema, avisa. Tá todo mundo informado, a gente resolve. Mas não fica enrolando. Não fica no cinza. Eles querem preto e branco. Preto e branco. Então, você tem um problema, vai atrasar o trabalho, você chega pro cara e fala assim, olha, a gente tá com uma dificuldade, vai atrasar 2 semanas, ele vai ficar bravo 5 minutos e depois ele vai ficar feliz que você alinhou com ele. Se você não falar nada e chega na hora do final, você vai atrasar, o pessoal fica furioso. Eles ficam furiosos. Então, isso é uma coisa que a gente trouxe para cá, que o que importa é alinhamento e comunicação. Se ele sabe o que ele está esperando, ele consegue lidar muito bem com aquela situação. Se tem coisas inesperadas, dificuldades novas que ninguém comunicou, o pessoal do estrangeiro fica muito, muito chateado. Olha, eu acho que a gente já tá melhorando bastante, mas eu ainda continuo em todas as empresas, os trabalhos que eu faço, cobrando a pontualidade da equipe, não só nas reuniões, como a pontualidade em prazos de entrega, enfim. Mas ainda é um longo caminho, viu, Romina? Agora, o que a gente nota também é que quando você tem mulheres em reuniões, elas já são objetivas também, não queira ficar ali com conversa de futebol. Eu acho que isso é o poder feminino agindo aí. Eu concordo com essa constatação. Agora, Romina, falando você não atuou muito diretamente em auditoria lá, mas como é que você faria uma comparação dos trabalhos de auditoria no Canadá, e muito embora sejam mesmas empresas, né? E nós sabemos que são coisas diferentes, hábitos diferentes. Sim. Como é que você faz uma comparação hoje, auditoria aqui e auditoria lá? Eu acho que tanto a auditoria quanto a parte que eu atuo, que é financeira contábil, tem muitas similaridades. O brasileiro, a gente tem um que mais de entender a essência das coisas. Então, claro que contador tem a ver com checar as normas, ver se está alinhado com os gaps, tudo isso, mas muitas vezes na hora de entender a natureza de alguma conta, de alguma transição, a gente tenta ver o que está por trás, o que seria o escopo geral. Lá, como eu falei, eles são muito mais by the book. Então, eles são muito mais o que está literalmente na regra ou literalmente nas normas. Então, isso é uma parte cultural muito distinta. Outra coisa é que eles são bem meticulosos nessa parte de revisão. Um mesmo trabalho de auditoria vai ter 6, 7 revisores, vai ter, às vezes a equipe vai gastar 1 semana e a revisão vai gastar 7 semanas. Então, uma intensidade e um grau assim, de verificação muito grande. Controle de qualidade, mais ou menos. Muito. Porque, como eu falei, todas as informações vão para o mercado. Então, tem aí uma responsabilidade enorme. Então, é necessário essa revisão muito abundante, bem assim, criteriosa, para garantir que está tudo redondinho. Muito bom. Romina, se você fosse agora falar um pouco mais, a gente já comentou, mas já estamos já chegando ao final, mas se você já fosse falar o seu conselho, a sua recomendação para jovens profissionais no Brasil que querem e pretendem ir para fora do Brasil, a sua experiência, morar, olhando para esses jovens profissionais, quais seriam as suas recomendações?
Acho que a primeira coisa que eu vejo é que o momento ideal para ir para fora é quando você já está numa empresa, de preferência uma empresa global, que te dá uma oportunidade de ter um trabalho em outro país. Muitas pessoas vão quando eles estão, às vezes, largam o emprego e vão trabalhar. O problema quando eles voltam é que muitas pessoas veem aquilo quase como umas férias, um intercâmbio, e às vezes não levam com a mesma seriedade de uma pessoa que está numa fase mais avançada da carreira. Então, se tem a opção de ser transferido ou conseguir ficar, às vezes, 6 meses em outro país, isso eu acho que agrega muito. Porque eu acho que na hora de voltar, você tem uma base, você tem onde se situar, você tem um negócio para voltar. Muita gente, eu já vi isso, gente que vai trabalhar fora e na hora de voltar, por mais que esteja mais qualificado, não consegue achar emprego no mercado. Porque é mais difícil acompanhar uma pessoa que está fora, você não necessariamente você conhece as referências, a história dele. Então, assim, se é possível você atuar junto com a sua empresa nessa dinâmica de ir para fora, eu acho a melhor alternativa. Outra coisa, eu acho que não pode ter medo. Tem que colocar um pouco a cara para bater nessa situação. Mesmo quem for transferido, o pessoal tem um pouco de desconfiança no começo. Então é importante você ir lá, se voluntariar para fazer um trabalho, fazer um happy hour com as pessoas, ir para eventos de associações, coisas que estão acontecendo naquela região para você começar a criar um círculo de amizades, networking e facilitar o mundo dos negócios para você lá. Assim, você criar alguns vínculos nesse novo país. E outra coisa é o seguinte, o ego tem que dar uma reduzida, porque é verdade, muitas vezes aqui as pessoas sabem a faculdade que você foi, a empresa que você trabalhou, reconhecem. Lá você está começando de maneira muito crua. Então, eu tenho amigos que fizeram engenharia na Poli e foram trabalhar como técnicos de TI. Então, muda um pouquinho a perspectiva e o ego realmente tem que dar uma baixada e aceitar as coisas aí com uma visão positiva e dinâmica de querer tentar algo novo, se arriscar um pouquinho, assim. Muito bom. Vamos encerrando o nosso programa. Queria lembrar que durante o mês de novembro agora e dezembro, a ANEFAC está realizando o Roadshow, que são seminários de potenciais riscos do E-Social e o Bloco K. Isso vai acontecer em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Vocês podem consultar essas agendas no nosso site www.anefac.com.br. Obrigado a todos e até a próxima semana. Obrigada.